A paz do Senhor nesta quarta-feira, fresquinha aqui em Americana, e para darmos continuidade à nossa leitura bíblica comentada, estamos lendo a segunda carta do apóstolo Paulo ao Timóteo e estamos aqui preparados para iniciar. E vamos aqui convidar algumas pessoas para compartilharem desse trabalho. E nós estamos aqui então iniciando. Capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nós estamos observando os tempos trabalhosos, os tempos difíceis, os tempos de desentendimentos, os tempos de dureza de coração, os tempos da falta de tempo. A pessoa tem tempo para tudo, mas não tem tempo para a sua vida espiritual. Lúcia Cotai, bem-vinda em nome de Jesus. E aqui nós estamos vendo, né? Antigamente tinha um corinho que dizia: você tem tempo para trabalhar e cumprir com os compromissos seus. Você tem tempo para tudo, só não tem tempo para servir a Deus. Então, o nosso tempo é muito tomado e às vezes, ou melhor dizendo, muitas vezes nós deixamos Deus de lado. Só procuramos Deus nas nossas necessidades, nas nossas dores, nos nossos desesperos, nas horas difíceis, nas horas de choro, nas horas de doença, nas horas de crise financeira, nas horas de problemas no trabalho, enfim, nos momentos difíceis. Mas deveríamos já estar com Deus, para que quando estes momentos chegassem, nós já estivéssemos preparados para enfrentá-los, não é? Então, isso aí é importantíssimo para nós. Então, aqui diz que sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, não é? Homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Entrou aqui Max Benedetti, bem-vindo, em nome de Jesus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. No mundo está cheio de gente assim. Isso aqui é na igreja. Aqui tem, olha bem, amantes de ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 características abomináveis aos olhos de Deus. Por isso que os dias são trabalhosos, difíceis. Essas pessoas terríveis, na igreja e fora da igreja. Na igreja vai ter, meus irmãos. Na igreja vai ter.
não na igreja de Cristo. A igreja, diz Efésios 5, 27, que ela é gloriosa, sem mancha, ela não é manchada, ela não é contaminada, ela é sem mácula, ruga ou coisa semelhante. Ela é formada por aqueles que procuram conhecer as Escrituras e o poder de Deus e procuram seguir o que Tiago fala: assim falai, assim procedei. Aqueles que procuram cumprir os mandamentos de Deus, os mandamentos do Espírito Santo, os mandamentos de Jesus, que a Trindade é Deus. Agora olha bem, e ele aqui fala: destes afasta-te. Temos que nos afastar dessas pessoas. 6, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, são pessoas que estão na igreja. Essas pessoas existem dentro da igreja. Tem gente dentro da igreja com pecado grave, de adultério, de desonestidade, de tratar e não cumprir, comprar e não pagar, vender coisa estragada para as pessoas, enganadores, né? Pessoas que enganam os outros, que dão prejuízo para os outros, tem dentro da igreja. Existe dentro da igreja. Por isso que os tempos são trabalhosos, mas dá trabalho para poder corrigir isso aí, né? Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha que coisa, hein? Ah, meu Deus do céu! Nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos, né? Por isso que Lamentações de Jeremias 3:22 diz: as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. Não fossem as misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos. 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Quer dizer, têm um conhecimento corrompido e corrompe outras pessoas com seu conhecimento corrompido. E são reprovados quanto à fé. 9. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifestado o seu desvario, como também o foi daqueles lá, né, de Janes e Jambres. 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Mas essa doutrina de Paulo não era dele, era a doutrina que Cristo passou para ele. E ele procurava cumprir na integralidade. Ele procurava cumprir com fidelidade, com sinceridade, com amor, com humildade, com respeito, com consideração, com temor, com tremor, com preocupação, porque sabia que estava ali falando o que Deus lhe mandara. Né? Então, meus irmãos, continua no 11, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou.
nós haveremos de padecer perseguições, meus irmãos. Nós haveremos de padecer perseguições. Marivadna, bem-vinda. É Marivadna, né? Tem que consertar no seu Facebook o nome, né? Olha, então, Paulo, nós temos que sofrer perseguições, né? Paulo sofreu perseguições e aflições em Antioquia, Icônio e Listra, quando ele foi falar de Jesus lá. Eu passei lá em Icônio, em Antioquia, eu passei lá. Agora, mas de tudo aquilo, de todas aquelas aflições e perseguições, o Senhor de Paulo livrou. E o Senhor de Paulo é o nosso Senhor. Se nós procurarmos fazer um trabalho semelhante ao que Paulo fez, que é procurar cumprir o que Jesus mandou que ele fizesse, o Senhor também haverá de proteger-nos. Haverá de proteger-nos, né? Aqui o Vicente Farias diz aqui, é a obrigação, é obrigação mesmo. Eu citei, não sei se foi ontem ou anteontem, 1 aos Coríntios 9,16. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me vangloriar, porque me é imposta esta obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Mas o Senhor, Ele livra-nos de todas as perseguições e aflições, né? No Salmo 34, 19, Davi escreve dizendo que as aflições do justo são muitas, mas o Senhor o livra de todas elas. 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Se você quiser levar à risca o que está na Bíblia, né? Porque Romanos 14,4 diz que, porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolações das Escrituras tenhamos esperança, né? A palavra de Deus, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para alimentar o espírito. Mas se nós quisermos viver uma vida pia, uma vida santa em Cristo Jesus, haveremos de padecer perseguições. Mas, assim como Paulo, o Senhor de Paulo é o nosso Senhor, o Deus de Paulo é o nosso Deus. Ele haverá de livrar-nos de todas essas perseguições. 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Há muitos enganadores, há muitos aí falando o que eles pensam, eles criando para si e ensinando a outros, passando para outros algo que não é condizente com o que a Bíblia fala, com o que Deus fala, com o que Deus quer, e vai fazendo a chamada cartilha pessoal, o grupo dele pessoal. Ele não trabalha para o Evangelho, ele não trabalha para Cristo, ele não trabalha para o reino de Deus, ele trabalha tendo como modelo o seu pensamento, a sua visão, a sua opinião, o seu ponto de vista, a sua vontade. Ele esquece-se que Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E que quem não faz a vontade de Deus é contra Deus. Quem não ama Jesus não guarda os mandamentos de Jesus. Quem não guarda os mandamentos de Jesus não é amigo de Jesus. E Jesus não tem
o meio termo. Ou é amigo dele, ou é inimigo dele, é contra ele, é anticristo. Vai pregar algo que não é. Olga Almeida, assistindo aqui, bem-vinda em nome de Jesus. Aqui outro entrou e eu não vi também, bem-vindo. Então, nós temos que ter muito cuidado com essas pessoas, né? Mas esses homens, veja o versículo 13, maus e enganadores irão de mal a pior. Eles enganarão, mas também serão enganados. Enganando e sendo enganados. 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Nós temos de ver de quem nós temos aprendido. Nós temos que ver a vida de quem está querendo ensinar para nós. Passar a palavra de Deus para nós. Nós temos que corrigir aqui para ver. Igual os crentes da Bereia, lá em Atos 17, 11, que eles conferiam a pregação de Paulo. Nós temos que conferir a pregação dessas pessoas, de qualquer um, mesmo eu estou falando aqui, tem que conferir o que eu estou falando, e conferir na Bíblia, para ver se bate, para ver se é concordante com o que a Bíblia fala. Sabendo de quem o tens aprendido. Ele conhecia Paulo, ele aprendeu de Paulo, ele andou com Paulo, de manhã, de tarde e de noite. Chega ali no púlpito, ali uma pessoa que você nunca viu, que você não conhece, que vive aí rodando para lá e para cá, que não tem igreja, que não tem pastor, que não tem nada, que cobra para pregar, exige isso, exige aquilo. Meus irmãos, nós vamos ler 2 aos Coríntios, lá em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 14, Paulo fala assim: pela terceira vez irei ter convosco, mas não vos serei pesado, porque não vou em busca do que é vosso. Eu não vou em busca das coisas suas, não. Eu vou em busca de vós, para ganhar vós, para ganhar-vos para o reino de Deus. Então, meus irmãos, mas tem gente que é tanto, vai custar tanto. Então, meus irmãos, nós temos que ter cuidado. E ele diz no 15, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Ele, desde pequenininho, ele conhecia as Sagradas Escrituras. A avó Lloyd dele, a mãe Eunice dele, ensinaram-no, desde pequeno, as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E é aqui que eu digo, 16, toda a Escritura é divinamente inspirada, toda. Isso aqui está lá em 2 Pedro 1,21, porque os homens santos de Deus, eles não escreveram por vontade própria, mas eles escreveram movidos pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo. E essa palavra é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Nós somos ensinados, entrou aqui a Lourdes Lu, bem-vinda em nome de Jesus, nós temos que ser instruídos para que venhamos a instruir. Nós temos que aprender para compartilharmos aquilo que nós aprendemos. Meus irmãos, é muito sério,
é muito sério, porque as almas estão aí, muito sofrendo. Muitas pessoas nas igrejas saem de casa, vão assistir a um culto, esperando ouvir uma palavra bíblica, esperando ouvir falar da salvação que existe só em Jesus, esperando ouvir a palavra que é poderosa para salvar, o evangelho, a boa notícia, e chega lá, escuta historinha, escuta coisa de homem, não é? Preceitos de homem, conforme diz Jesus ali em Mateus 15, né? 8 e 9. Esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E eles fazem o quê? Eles usam preceitos de homens, ensinos de homens, mas nós precisamos seguir os ensinos de Jesus Cristo. Para isso que o Espírito Santo ensina-nos todas as coisas de João 14, 26, e faz-nos lembrar de tudo que Jesus falou. Estejamos vigilantes. A vigilância, o soldado que vigia, o bom soldado, ele olha para lá, ele olha para cá, ele vigia. Os seguranças das altas autoridades, eles estão sempre olhando, eles estão sempre vigiando. Meus irmãos, nós temos que estar em constante vigilância. Em Mateus 26, 41, Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que o Senhor continue abençoando a nós todos. Amanhã, permitindo Deus, terminaremos aqui essa segunda carta a Timóteo. Mas continuaremos este trabalho da leitura bíblica, em o nome de Jesus. Deus continue abençoando a cada um de vocês, a cada um de